Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Muito bem, Dimar. O Galo conquistou o bicampeonato brasileiro em 2021, mas a conquista pode se tornar tricampeonato. É que tudo por conta, do pedido do presidente Sérgio Coelho, revelando que o clube solicitou junto à CBF o pedido de reconhecimento como título nacional a conquista do Torneio dos Campeões em 37, não é isso? Exatamente. A ação do clube foi motivada pelo reconhecimento da entidade para outras conquistas, como o Torneio Roberto Gomes, Pedrosa, Taça Brasil, como títulos nacionais. Assim, na conta de diversos times, os números dos brasileiros, dos campeonatos brasileiros, aumentaram consideravelmente em 2010, que foi quando a CBF fez esse reconhecimento. Então, o Atlético também está tentando esse reconhecimento do título de 37. Ele conquistou, esse torneio dos campeões aí, eram os campeões regionais reunidos, todo mundo que ganhou os títulos de cada região em 1936, o Fluminense no Rio de Janeiro, a Portuguesa por São Paulo, o Rio Branco pelo Espírito Santo. Os adversários do Galo foram 4 vitórias, um empate e uma derrota, sofreu uma goleada pro Fluminense, mas venceu seus outros jogos, se tornou campeão dos campeões, como cita o hino do Galo. É verdade, está tentando esse reconhecimento. É justo, Glaucio Castro, em virtude do que a gente já viu que as outras equipes conseguiram. O próprio Cruzeiro, com a Taça Brasil de 66, ele conseguiu esse reconhecimento. Está valendo isso também? Dimara, eu acho que essa é uma questão mais daquela de para aumentar. O futebol é feito disso, É feito de paixão, é feito de polêmica, é feito de conversa. A gente mesmo sempre costuma falar que um clássico começa uma semana antes, termina uma semana depois, Essa é uma questão que vai render muito, O torcedor o cruzeirense vai tirar sarro do atleticano, o atleticano vai tentar reconhecer. Então, muito que o Pedro falou de 1937, a gente pega até alguns recortes de jornal, a gente pesquisando na época, eu estava longe de nascer ainda, mas a gente pesquisa alguma coisinha e aí a gente vê que até alguns jornais trataram isso já. Não citaram como bicampeonato brasileiro, mas falavam que o Atlético já tinha conquistado o torneio nacional, como de fato foi um torneio nacional, mas o futebol estava se profissionalizando ainda, é uma outra época. Eu acho que é bem diferente do Robertão e da Taça Brasil, que são competições, a gente pode falar de uma época mais recente. Agora, o Atlético tem legitimidade para isso, a CBF está juntando todos os documentos, está tentando reconhecer isso aí. Agora sim, aí se o Atlético falar que é tricampeão brasileiro, eu particularmente prefiro ver os times conquistando esses títulos, igual o Atlético conquistou esse ano, que é um título maiúsculo, incontestável. Você não tem um A para falar desse título do Atlético. Aí às vezes você via um time reclamando de mas um erro de arbitragem ali, um erro em pênalti, isso não ia mudar nada, porque o Atlético sobrou no campeonato. Então, mas é mais uma daquelas questões polêmicas para alimentar a rivalidade entre cruzeirense e atleticano, e entre os próprios atleticanos mesmo, para alimentar essas rodas, principalmente agora essa conversa de fim de ano, vão falar do bi, vão falar do tri, vai ficar essa coisa, Eu acho que é mais uma coisa simbólica, Eles vão tentar esse reconhecimento, claro, aí vai mudar, já entra numa outra escala, é tricampeão e tudo. Mas é isso, o futebol faz parte disso. O futebol é essa coisa, os clubes hoje em dia a gente vê, estão sempre se movimentando para estar na mídia, estar na atenção. Você vê que o Atlético foi bicampeão brasileiro, por enquanto foi bicampeão brasileiro outro dia, bicampeão da Copa do Brasil. Aí entrou o Cruzeiro com essa coisa do Ronaldo, aí a gente esquece um pouquinho o Atlético, começa a falar só do Cruzeiro, aí vem essa coisa agora de reconhecer o título de 37. São as polêmicas do futebol. É isso, polêmicas do futebol, mas que o torcedor fica lá torcendo para que, aconteça mesmo a questão do título. Agora, eu acho também que o torcedor tá assim, apreensivo em relação ao time para 2022, Pedro Abílio e Glaucio, porque a gente sabe que muita gente tem observado os jogadores do Atlético, principalmente a gente está vendo aí o Johan tem proposta de um monte de gente, o Dylan Borreiro não deve ficar mesmo, deve ter aí mais propostas, mas o presidente Sérgio Coelho disse que não existe nada oficial pelos jogadores do Atlético. Vocês acham que não existe mesmo, ou ele está segurando aí uma história até para poder dar um tempo maior
aí pro futuro do Atlético? Vou falar primeiro, Edmara, porque com relação a esse assunto todo, ontem a gente discutia por aqui os times que Johan, Dylan Borreiro, jogadores que fizeram parte de um elenco que não era o principal do Atlético, né, mas que foram peças importantes, já que a força da temporada foi de fato o que tinha em seu plantel. Esses jogadores seriam importantes em boa parte dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Praticamente todos. O Johan, ele fez uma temporada, a meu ver, abaixo do que se esperava. Outro dos que estão envolvidos nessas especulações todas é o Nathan, que é um jogador que, na minha avaliação, teve uma participação fundamental no jogo, por exemplo, na Bahia, em que ele dá assistência para o Sacha, tem o pênalti do Hulk, que o Hulk cobra, né? E ali começa a virada que gerou, né, o jogo do título do Atlético. É um jogador talentoso e mais jovem. O Johan já está numa idade um pouquinho mais avançada. Talvez um empréstimo com a condição de compra fosse o ideal, dependendo dos valores, porque o Atlético também se esforçou para tê-lo em definitivo. Então eu acredito que, de repente, uma negociação nesse sentido, ela vai de encontro aos interesses do Atlético. Por quê? O presidente já falou, não tem essa de emprestar pagando parte do salário. Não vai acontecer. E se isso não vai acontecer, de repente as negociações, elas precisam ser, ter arestas melhor aparadas. O que é que um ouvinte sugeriu pra gente ontem, discutimos e concordamos aqui no Super FC Debate. A situação do Johan com o América, que é um dos interessados, seria importante pela proximidade, o monitoramento, pela relação, né, que já naturalmente acontece, e porque é um time que vai estar na Libertadores. Verdade. Pode valorizar. Uma outra vitrine, né? Então eu acho que nesse caso o Nathan e o Dylan Borreiro, se aparecerem coisas financeiramente valiosas. No caso do Johan, eu acho que já é um caminho aí de um empréstimo para venda que pode acontecer com relação a isso. Mas pode dar a sua opinião, fala aí também, Glaucio. Ô Pedro, eu acho que você foi muito correto aí no seu comentário pelo seguinte: o Atlético vai ter que fazer negócio agora que é bom para ele. O Atlético não tá precisando de dinheiro, o Atlético tem esses jogadores lá, igual você falou outro dia, a gente estava até comentando aí na redação, né? A gente tentando levantar um top 3 do Atlético nessa temporada. Tirando o Hulk, que foi uma unanimidade, eu vejo os jogadores, cada jogador, é claro que o Borreiro e o Johan tiveram uma participação um pouco menor ali, mas todo o elenco teve uma participação em momentos às vezes decisivos. Tinha um que cresceu, o Keno cresceu numa hora, tinha hora que era o Nathan, tinha hora que era o Nathan Silva, depois deu uma caída. Então todos os jogadores, apesar do Borreiro e do Johan não ter participado tanto assim, é um jogador que ele é importante pro clube. Então o Atlético não vai liberar ele pagando salário. O Atlético não é interesse. Isso aí, quando o jogador está completamente fora dos planos, você não tem, tá descartado, o Atlético vai procurar boas propostas. E eu acho que às vezes essa saída a gente não entende nem como um demérito para o jogador. O Atlético tem um grupo de muita qualidade hoje, com muitos jogadores, e o Atlético vai buscar ainda, vai ser mais incisivo no mercado. Eu acho que a partir agora, do início de 2022, são os jogadores que às vezes eles vão, você pega o Johan, por exemplo, vai para o América e vai disputar Libertadores ano que vem. Isso às vezes é muito bom até para o jogador, para ganhar mais essa experiência, para ter mais oportunidades dentro de campo, porque às vezes eles não... o jogador precisa de ter aquela sequência, nem sempre eles tiveram, depois que o Atlético se reforçou tanto, então eles não tinham aquela sequência. Entrava, às vezes o Johan teve um momento muito bom dele, depois ele aparecia em jogo, depois desaparecia. O Borreiro, de fato, desde que chegou, não foi aquele jogador que a gente esperava, né? Ele chegou aqui muito cortado, mas não conseguiu ainda. Mas às vezes por isso, porque pesa também o fato de você vestir uma camisa do Atlético com tanto jogador de renome internacional. Você tem Hulk, você tem Nacho, você tem Diego Costa. Então tudo isso, cada jogador... Eu não esqueço, uma vez eu fiz uma entrevista com o Paulo Isidoro e foi muito interessante. Ele falou que, só pra gente ver, a gente pega esses exemplos assim, ele falou, ele despontou no Atlético, aí cresceu e tal, não sei o que, ficou chateado que o Atlético emprestou ele lá para Pro Amazonas, um nacional, algum time, e ele falou que ficou chateado, não esqueça dele contando isso na época. Ele ficou chateado porque ele falou, poxa, mas agora que eu tava ganhando. Ele falou que ele foi, ganhou experiência e voltou, e aí arrebentou. A mesma coisa a gente pode citar recentemente o Bernardo também, que foi pro Democrata de Sete Lagoas, né? Ganhou aquele... voltou mais encorpado, voltou um jogador e foi importante. Então, às vezes, a saída do jogador daquele time, aquele elenco, ele não está, às vezes, encaixado naquele elenco, mas ele pode muito bem se ver outro time e, às vezes, ficar aqui do lado. O Roberto citou até essa semana, né?
algumas atuações importantes que o Johan teve na temporada passada, na temporada de 2020, acho que principalmente aquele jogo contra o Corinthians, em que ele ajuda o Atlético a construir uma virada, faz 2 gols, e ali uma redenção, né? E ali a contratação em definitivo, e ali acontece um novo momento. Só que em 2021, realmente, quando foi titular, quando foi preciso ser, ele não entregou ali o nível, né, que o Atlético estava entregando, o nível que os outros jogadores titulares estavam entregando, e realmente o Atlético qualificou muito o seu elenco. Nada de deméritos para com ele, mas é um jogador que talvez eu vejo, pelo avançado da idade, né, como o mais negociável, assim, em termos de venda nesse conjunto, nesse contexto aí dos jogadores. E até você citando o Borreiro também, talvez um destino fenomenal, né, fosse o Atlético Paranaense, que é um clube que tem tratado muito bem também os valores mais jovens, jogadores como o próprio Terans, né, que tem um contexto ali parecido, mais jovem, de outro país, mas passou aqui pelo Atlético, não deu tão certo, e lá conseguiu algum tipo de destaque. É muito novo também, né? Um cara que poderia ir e voltar sem problema nenhum. E o Josei, não é qualquer ouvinte, né? Eu falei aqui que um ouvinte sugeriu pra gente ontem, mas é o Josei lá de Sabará que acompanha a gente todos os dias. E foi ele quem falou, né, dessa situação do Johan, e eu realmente concordei com o que ele disse. Um abraço ao Bruno do Tirol por aqui com a gente também. O Rafael Almeida, ainda sobre a questão dos títulos, tá dizendo, o Vasco conseguiu reconhecimento do Sul-Americano de 48. Muita gente chegou a disputar a Supercopa por isso. 2010 foi quando a CBF fez todo esse reconhecimento. E aí é que eu acho que tá o ponto, né? Que a CBF é quem tem que se explicar e de forma mais transparente, né? Até quando vale, até quando não vale, porque ela reconheceu alguns outros, né? E até porque, para parar que a gente fale também, né? O Campeonato Brasileiro começou em 71, nesse formato. Na verdade, não é nem nesse formato mais, né? Porque esse formato já é de 2003, né? Aí a gente fala assim, não, o pessoal que venceu de 71 para cá é que tá valendo, que já é no formato do brasileiro. Não é. Na verdade, o recomeço foi em 2013, que é o formato que a gente tem agora. Aí você tem, antes de 2003, começando de 71, outro formato de campeonato. Sendo que, ao longo desse período, também a gente teve outras formações. Nós tivemos aquela Copa, como que chama? Ô, Glaucio, eu não vou lembrar agora, mas que o Cruzeiro até fazia parte do grupo azul, é a João Avelange, né? Foi a Copa João Avelange também, isso, né? A gente teve, nesse período foram várias competições, e é isso que a gente tá falando, cada uma tinha um critério, aí é difícil isso, essa unificação, eu acho, é difícil, por isso que eu falei que o assunto é polêmico, rende muita resenha esportiva, porque aí você pega um campeonato brasileiro com 20 clubes, aí você pega, essa competição tinha 6 clubes, então cada uma tinha um critério, tinha uma era jogada no mata-mata, outra era com forma de pontos corridos, então com todas essas questões polêmicas, chegar numa união é difícil porque isso que a gente falou, cada competição tinha seu critério, sabe? Então é difícil a gente falar a partir de 71, o Campeonato Brasileiro, mas aí é 2003, né, com 20. Então, depois de 2006, com 20 clubes, então é diferente, sabe? Agora, vale pro time isso, colocar mais uma estrela de campeão brasileiro, vale pra isso. Agora, é difícil, vamos comparar time, então quem que era melhor, o Atlético de 71 ou o Atlético desse ano? Então, eram competições, eram momentos diferentes do futebol, é difícil, sabe? Eu acho essas comparações, eu acho que elas valem mesmo para essa conversa, para essa brincadeira, essa coisa, porque se você for colocar no papel uma competição com 20 clubes e a outra com 6, em formato de mata-mata, então é difícil a gente chegar num acordo disso, né? Mas vale para o clube tentar colocar mais uma estrela, para o torcedor falar que é tricampeão em vez de bi, acho que tudo é válido. E tem isso também da tríplice coroa agora, né? O Atlético não quer que chame de tríplice coroa, né? Triplete alvinegro. Bonito, né? Que também, na verdade, é a mesma coisa, né? Mas é porque o primeiro a ter isso foi o Cruzeiro, né? Em 2003, saiu deles, mudou. E tinha jogador falando, eles chamaram a atenção, não, né? Muda a história, quer dizer, a rivalidade tem seu peso também aí nisso, né? Tem, a rivalidade tem, e Atlético e Cruzeiro é igual Inter e Grêmio, né? É muito polarizado, porque são os dois principais. Então, gente, eu lembro de uma época, agora isso recente, do Atlético. O Atlético era muito engraçado. O Atlético não colocava, eu lembro o último foi o Guilherme, né? Você pega os jogadores que vai do Cruzeiro pro Atlético, eles não colocavam, você pegava na ficha do jogador no clube. Eu acho que foi um grande bobagem, porque isso é a história do jogador. Você pegava lá, o Guilherme, começou aqui Cruzeiro, simplesmente não mencionava, não era. Então, isso tudo, e o torcedor adora essas coisas, o torcedor gosta dessa situação. Eu me lembro de uma vez em específico, eu não vou me lembrar qual dos dois
já tem algum tempo, nesses kits que a gente recebe antes dos jogos da assessoria de imprensa, eles não colocaram o nome um do outro, né? Teve um clássico que estava tão acirrado assim que eles só colocaram a rodada que era do campeonato, não colocaram o nome. Hoje acontece, hoje já normalizaram isso de uma forma melhor. Agora, Dimara, posso fazer uma recomendação aqui para a torcida do Galo? Por favor. Tá certamente celebrando muito esse 2021 e foi um 2021 realmente muito diferente, né? E isso tá ilustrado muito bem nos vídeos que a TV Galo produziu com relação aos bastidores dos jogos, mas principalmente nos que saíram aí nos últimos dias, os bastidores do jogo em Salvador e do retorno dos jogadores quando conquistam o Campeonato Brasileiro no início desse mês. Tem toda uma equipe, né? Mas figuro aqui, né, no trabalho do Pedro Souza, que é o fotógrafo, é quem registra lá também as imagens em vídeo, tá também no trabalho de edição, então os parabéns para ele, para toda a equipe da comunicação do Galo e a recomendação para a torcida, né, que assistam lá em duas partes os bastidores. Tem um vídeo com a ida para Salvador e os bastidores do jogo, vestiário, pós-jogo, enfim. E um vídeo agora que saiu a parte 2 nessa semana com os bastidores da chegada aqui, né? Chegando no aeroporto, a Praça 7, enfim. São imagens internas ali que a gente vê muita coisa que nós não vemos comumente, né? A gente não tem como saber de outra forma. Então são jogadores, depoimentos ali de um para o outro, as conversas, enfim, são coisas realmente que envolveram aí o por trás, né, desse jogo decisivo e da festa que a torcida do Atlético fez na Praça 7. A gente aproveita e recomenda também o Vencer, 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 que é o livro do Frederico Jota, né? Que vai ser lançado agora no início de janeiro e que vai contar toda a trajetória do Atlético em 2021. Então, o pessoal que quer, né, para guardar o material de pesquisa, é muito bacana. Vencer, Vencer, Vencer do Frederico Jota já está na pré-venda, tá? E vai sair agora no início de janeiro. Exatamente. O pessoal pode acessar aí o portal tempo.com.br/superfc, que tem lá mais informações, mas o site é esse, né? vencer.com.br, e aí já tem lá as pré-vendas, né, dos pacotes, e já tá comprando 50 livros aí para dar de presente de Natal.